Passado eu conversei com vocês a respeito de segurança e pedi para vocês identificarem algumas questões de segurança na casa de vocês. Boa tarde, Gabriele. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo jóia? Boa tarde, Ana Clara. Tudo bem com você? Então, pessoal, vocês conseguiram identificar na casa de vocês algum risco ou não? Tá tudo tranquilo, tudo sob controle. Professor, esse final de semana eu fui vítima de um risco. Olha só, qual que é o risco? Fala pra gente. Um buraco. Eu Olha estava aí. andando e caí dentro do buraco. Meu Deus, misericórdia. Isso foi na fazenda? Não, minha família tem um espaço de festa. E Ó, aí, na calçada. Aí eu tava misericórdia. andando e caí. Então, aí o que que a gente poderia fazer para eliminar o risco nessa calçada? Ontem, já era de noite, né? A gente isolou, colocou umas fitas, colocou um cabo lá também, de vassoura. E hoje a gente Parabéns. já providenciou. Parabéns. Vocês isolou o local e hoje providenciou alguém para poder tampar o local e passar a massa lá. Isso é muito bom para vocês verem. Pode falar, Gabriela. Eu só ia afirmar, isso mesmo. A gente fez isso. Ótimo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo bem? E aí, mais alguém identificou uma situação de risco, né, na sua casa, por onde você anda? Eu mesmo sou uma vítima que causa os meus próprios acidentes. Sai fazendo armadilhas pela casa? Nossa, meu marido briga demais comigo, ainda mais quando se trata de tomar desses trem, porque eu sou dona de querer lavar roupa, assim, mexer com máquina, com tanquinho descalço, com o pé dentro da água. Nossa, Aquele dia mesmo que eu tava explicando os riscos dentro de casa, eu fui limpar o chão, na hora que você tava falando, eu levei um escorregão aqui que eu tava descalço, eu comecei a rir, eu falei, ele tá explicando e eu tô aqui teimando. Falei, meu pai, é na hora de dar banho nas meninas, tomar banho, é sempre descalço, eu tenho essa mania de tudo fazer descalço. Apesar de eu falei pro meu esposo, falei, eu não sei o que que eu tenho, apesar de eu ter nojo de entrar dentro do banheiro descalço, eu só dou banho nas meninas descalço. Falei, eu não dou conta. é perigoso demais, gente. É, um conselho que eu dou é ter uns tapetes antiderrapante. Ele é de silicone. Aí você coloca ele ali no banheiro, ali próximo ao local que você pisa, vai evitar uma queda, viu? Perigoso demais. Então, é consciência. Essa questão de segurança de trabalho, a gente bate muito nessa tecla, né? Saúde e segurança do trabalho. Para você ter saúde, você precisa primeiro ter segurança, trabalhar com segurança e conscientizar de que há o risco e você precisa trabalhar para que o acidente não aconteça. Mas tem que ter consciência disso. Olha, eu tenho consciência. Quase aconteceu um acidente comigo também esse final de semana. Eu estava na fazenda e aí eu fui curar lá uma vaca, colocar um remédio no olho de uma vaca. E eu não amarrei essa vaca do jeito que precisava. E aí o que que aconteceu? Quando eu um remédio de spray, quando eu apertei fez tss, e ela levantou a cabeça assim e passou assim alguns centímetros da minha boca. Aí eu afastei e falei, olha só, o risco de acidente.
Se bate assim na minha boca, pronto, eu já teria que fazer uns implantes de dente aí, né? Porque não ia sobrar nenhum. Então, a gente primeiro precisa pensar antes de agir. E eu não pensei, né? Quase que eu provoco um acidente comigo mesmo. Então, a gente tem que ter a consciência de que do risco, né? Dos riscos que nós estamos correndo e que o acidente pode ser ali eminente e tem coisas que não tem retorno, não tem volta. Ontem à noite também eu saí para uma pescada, eu e um amigo meu. E aí a gente estava caminhando no meio de uma mata fechada e ele deu de cara com uma cobra. A gente não tinha nada ali para poder espantar aquela cobra para ela sair do local. A gente teve que sair correndo porque é um local muito sujo e à noite, né, com lanterna não dá para ver muita coisa. E a gente teve que ir embora da pescada, porque, né, a gente não tinha nada ali de segurança para poder evitar um acidente ali com aquele animal. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente for, né, no caso da pescada lá eu tinha que ter colocado ali uma proteção nas pernas, porque se caso o animal viesse, né, picar ali, dar uma picada nas pernas ali, estava protegido. Mas a gente não pensa, né? Então são questões que a gente precisa analisar, pensar para que o acidente não venha a acontecer. Alguém mais deseja falar sobre as observações que vocês fizeram aí na residência de vocês? Não? Então vamos para a nossa aula de hoje, né? Vamos dar continuidade na nossa matéria, no conteúdo. Todos vocês conseguiram fazer atividade lá no Class? Como vocês viram, uma atividade bem simplesinha, né? Só mesmo para reforçar aí o conhecimento. Vamos lá. Eu vou apresentar minha tela e a gente já vai dar início aqui a mais uma aula. Vamos continuar falando desse assunto que é tão importante, né? Saúde e segurança no trabalho. Então, aquele dia a gente concluiu aqui na questão das cores e hoje a gente vai Vocês conseguem visualizar aqui o conteúdo, pessoal? Sim, professor. Ok, então vamos lá. Para realizar um mapa de risco bem estruturado, é preciso seguir alguns passos. Mapa de risco. Né? Como é que é feito esse mapa de risco? Você poderia fazer um mapa de risco dentro da sua casa. Né? Se você falar, não, vou fazer um mapa de risco dentro da minha casa. Tem como? Sim. Por exemplo, a colega, né, a Vanessa estava dizendo que o piso estava escorregadio, né, e ela lá, né, fazendo a limpeza e escorregou, quase que cai. Então tá, vamos fazer um mapa de risco aí da nossa residência. O que não pode, o que não devemos fazer, né? Piso molhado com sabão escorrega e muito. Você precisa estar com um sapato, né, uma bota de borracha antiaderente para evitar ali uma queda, né, que consequentemente será inevitável se você não utilizar um EPI adequado para poder fazer essa limpeza. E, professor, nessa parte aí também eu sou muito. Se der, eu caio. Mas tem hora que me segura e não caio, não. Mas é muito perigoso mesmo. Exatamente. Então, se você vai fazer uma limpeza na casa, o ideal tem aquelas botas de borracha. O ideal é você estar com uma bota daquela calçada no pé, porque ela é antiaderente e ela não vai escorregar com tanta facilidade. Agora, se você estiver descalço, é inevitável, uma hora ou outra vai acontecer. Então, é bom a gente prevenir, né?
Quando for fazer aquela limpeza na casa, eles não jogar água demais para espalhar para todos os lados, eles jogam um pouco de água, um pouco de sabão em um determinado local, faz a limpeza, depois passa para outro local para não... Eu não sei se vocês já observaram que nas empresas existem essas exigências, né? Eles não podem jogar água em todo o local. Primeiro eles limpam uma parte do local para depois limpar a outra, exatamente para evitar acidente de trabalho. Vamos lá. Reunir todas as informações possíveis do setor para um diagnóstico seguro. Então, quando eu vou fazer um mapeamento de risco, o primeiro passo é verificar esse setor, né, e reunir todas as informações possíveis, né, do setor, para a gente poder dar um diagnóstico ali seguro. Então, eu vou começar a reunir todas as informações, eu vou observar aquele setor, eu vou observar o setor quando as pessoas estão trabalhando, quando elas não estão trabalhando, né, o período ali de higienização do setor, tudo isso tem que ser analisado. O período que esse setor está sem ser utilizado pelos trabalhadores, no caso ele está ali num período de descanso, né, tem que ser analisado também. Quando esse funcionário vai voltar para o setor vai estar higienizado, não vai ter nenhum risco de contaminação, um risco desse funcionário escorregar e cair. Então, tudo isso tem que ser analisado. As máquinas estão tudo ok, as manutenções estão tudo em dias, a forma que esses trabalhadores, né, ali desenvolvem sua função está adequada. Então, tem que ser feita ali uma análise profunda do ambiente para poder dar um diagnóstico preciso. Pedir informações aos funcionários do setor, pois a ajuda deles facilita o processo de análise. Por exemplo, você vai visitar um setor de trabalho, né? Ao chegar no setor de trabalho, você precisa conversar com os trabalhadores. Possivelmente eles vão te falar de alguma deficiência que tem dentro do setor, né? Porque os funcionários, quando não estão satisfeitos com o ambiente de trabalho, porque algo no ambiente de trabalho está incomodando ele, geralmente ele fala, ele não fica calado, ele vai dizer, olha, aqui no meu setor de trabalho a gente fica muito tempo em pé, aqui no meu setor de trabalho a gente pega muito peso, a gente faz muito movimento repetitivo, a gente faz muita força com o braço direito, a gente passa muito tempo em pé, sem sentar, né? A gente tem pouca iluminação, ou a gente tem iluminação demais, excesso de iluminação. Então, os funcionários, os colaboradores, eles vão contribuir para que essa análise seja feita e seja precisa, né? Para poder ali tentar trazer uma solução para essas pessoas. Conhecer o processo de trabalho realizado em cada setor, número de funcionários, idade, sexo, jornada de trabalho realizada, instrumentos e equipamentos utilizados e o ambiente, né? Como que é esse ambiente, se está adequado para estas pessoas, né? Nós temos a questão da idade. A gente sabe que a pessoa com mais idade, ele fica mais fraco, ele não tem mais o mesmo pique, né, que uma pessoa mais jovem. Então a empresa ela precisa estar atenta a essas questões, né? Eu não posso colocar uma pessoa lá de 50 anos, 55 anos para fazer o mesmo trabalho que eu coloco uma pessoa lá de 18 anos, 19 anos. Então tem que ser analisado essas questões para que não fique ali uma pessoa ali fazendo um serviço ali pesado, sendo que ele poderia estar numa função, um trabalho um pouco mais leve, né, para a idade dele. Identificar os riscos existentes, identificar medidas de prevenção já existentes, tanto coletivas como individual. A gente vai identificar as medidas que já existem, né, e verificar se há necessidade de colocar mais medidas preventivas ou não, né? Se só essas medidas que já existem é o suficiente para atender à necessidade dessas pessoas. Identificar os agentes, né, físicos, químicos, biológicos
ergonômicos existentes. Então, pode ser que tenha uma contaminação no local, né? Essas pessoas, como que essas pessoas vão fazer, por exemplo, para não serem contaminadas caso aqueles restos, né, de contaminação ali venha até a pessoa. Por exemplo, lá na Perdigão. Na Perdigão, os colaboradores que trabalham no CIF, que é na Inspeção Federal, eles fazem a verificação se há, né, algum tipo de contaminação nas aves, porque lá tem uma extratora de cloaca que muitas vezes, quando ela vai fazer ali a extração da cloaca do animal, rebenta ali, né, alguma víscera, estoura alguma víscera, e ali consequentemente, né, desce aquela contaminação de fezes sobre o animal, e as pessoas que fazem o serviço de inspeção federal, eles retiram aqueles animais, né, tira aqueles animais da linha de produção, para que aquele animal não venha contaminar mais outros animais, né, que consequentemente vai estar ali ao lado dele. Então, eles precisam de quê? Eles precisam usar luvas, avental. Para que eles precisam usar luva e avental? Para que essa contaminação não venha, né, ser passada ali para o trabalhador. Precisa usar uma máscara de proteção para proteger exatamente contra uma possível contaminação com as fezes ali daqueles animais. Então, a gente, por exemplo, quando vai fazer esse tipo de análise, né, num setor de trabalho, a gente precisa verificar tudo isso. Está sendo feito de forma correta, as pessoas estão usando seus aventais, esses aventais estão sendo trocados, estão usando luvas, as luvas estão sendo trocadas, né, está usando máscara, de quanto em quanto tempo essas máscaras são trocadas. Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente quer fazer uma análise, né, ou um relatório de risco. Então, para a gente poder realizar esse mapa de risco, a gente precisa de todos esses itens que eu já mencionei para vocês. Aí nós temos aqui, assim já é possível construir um mapa de risco juntamente com a CIPA da empresa. Ele é importante porque ajuda a reduzir significativamente os acidentes e as doenças ocupacionais no ambiente de trabalho. Então, o CIPA, né, como eu acredito que vocês devem conhecer, a CIPA dentro das empresas. A CIPA geralmente são pessoas que são eleitas pelos funcionários da empresa para poder ajudar, né, na conscientização dos perigos e evitar acidentes de trabalho. Então, geralmente o cipeiro ele ganha uma estabilidade, a empresa não pode mandar ele embora enquanto cipeiro, né, só quando vence ali o seu mandato que a empresa pode mandar ele embora. Então, ele contribui com uma empresa ali com essa consultoria, digamos assim, com essa parte, né, de ajudar a empresa na questão de proteção dos trabalhadores. Também ele tem ali para ele também não ficar assim sem, digamos assim, para que as pessoas queiram ser cipeiro, né, tem que ter também um benefício, senão ninguém ia querer trabalhar na CIPA, né? Então o benefício que ele tem, ele não pode ser mandado embora da empresa enquanto não vence ali o tempo de CIPA dele. Análise preliminar dos perigos e riscos. Depois que a gente, né, cria aqui um mapa, tudo bonitinho, a gente faz toda essa observação do setor, né? Então agora a gente vai para as análises preliminares. É uma técnica utilizada para avaliar previamente os riscos das execuções exercidas. Ela pode ser estruturada de relatório ou de formulários, o que fica a critério da equipe responsável por sua elaboração. É diferente do mapa de risco, que é mais visual. Trata-se de um documento importante que toda empresa deve possuir. Então, essa análise preliminar dos riscos, né, ela é um documento, né, e toda empresa precisa ter esse documento. Quando a gente estava falando aqui de fazer o mapa de risco, né, é
análise visual, que a gente vai lá no setor, mapeia tudo que precisa ser mapeado, descobre os possíveis, né, riscos que podem causar ali os acidentes e mapeia tudo. Porém, quando a gente fala da análise, né, desses perigos, já é um documento que a gente faz, né, pode ser em forma de relatório ou então de formulário. E esse documento precisa estar na empresa e os colaboradores têm que ter, né, total ciência dessa documentação e também desses riscos existentes. A APR, além de eliminar e identificar os riscos e perigos, faz com que o planejamento de prevenção e também, além de analisar e identificar os riscos e perigos, faz todo um planejamento de prevenção e também organiza e estabelece procedimentos mais seguros. Estabelece quais EPIs cada funcionário deverá usar e realiza treinamentos por meio de sensibilizações e instruções a todos os colaboradores da instituição. Então, quando a gente fala dessa questão de fazer, né, essa avaliação para saber quais os EPIs nós devemos utilizar. Por exemplo, eu vou trabalhar numa indústria onde faz muito barulho. Eu preciso ter, né, um protetor auricular. Tem aquele protetor concha e tem o plug, né? Eu sempre gosto de dizer que o protetor concha ele é mais seguro, né, do que o plug. E outra, ele não corre nenhum risco de você levar uma contaminação para dentro ali do seu ouvido, né? Já o plug traz-lhe uma proteção, mas tem esse risco, né? Se a pessoa não tiver um certo cuidado de guardar, de fazer a higienização do plug, pode ser que venha levar uma contaminação para dentro do ouvido. Então nós temos esses protetores no caso de barulho. No caso de contaminação, nós utilizamos máscaras, nós utilizamos luvas, aventais, e também no caso de ser numa questão mecânica, né, eles utilizam ali as botas com bico de ferro para trazer uma certa proteção para o pé. A questão dos eletricistas tem as luvas também adequadas para poder trabalhar, para evitar que leve uma descarga elétrica. Enfim, cada local de trabalho, né, tem um tipo de IPI que deve ser utilizado e existem normas que cobram isso, né, das empresas. Até o término da realização desse procedimento, deverão ser realizadas reuniões de planejamento com equipes interdisciplinares. O envolvimento de todos é muito significativo na elaboração do documento. Aqui nós temos uma análise preliminar de risco, né, um documento que pode ser feito. Como que a gente vai preencher esse documento? Tem aqui no caso o processo, a atividade, a área, né, que está sendo feita essa análise, a data e aqui as etapas da tarefa, como foi feita, né, essa tarefa, como essa tarefa foi desenvolvida, com base em que, os riscos encontrados e as medidas de controle, ou seja, aquelas medidas preventivas. O que nós devemos fazer para prevenir? Por exemplo, uma empresa que faz muito barulho, o que a pessoa deve fazer para prevenir, para que ele não venha ficar surdo? Utilizar o protetor auricular. Então ele tem que utilizar aquele protetor, porque senão ele vai ficar surdo. E se a empresa pega aquele colaborador e ele não está usando aquele IPI, ele vai ser advertido, porque a empresa entende, né, e a empresa vê o risco que ele está correndo. Tem muitas pessoas que não levam isso em consideração, principalmente no campo acontece demais isso, né? O produtor rural, ele vai lá, liga aquele triturador de cana, triturador ou trator, né, em barulho muito alto e não utiliza o protetor. E com o passar dos anos, lá o produtor fica surdo e não sabe por quê, né? Então, por conta do barulho, né, demais, o excesso de barulho prejudica ali o ouvido da pessoa com o passar do tempo e ele não consegue, né, mensurar isso, identificar esse risco
Mas aí nas empresas nós temos, né, as pessoas que fazem essa análise preliminar de risco para evitar que no futuro essa empresa venha ter problema com esse colaborador por falta de ter, né, dado a esse colaborador condições para ele trabalhar com dignidade. Para realizar, né, uma APR, que no caso aqui é a análise preliminar de risco, deve em si conhecer profundamente as tarefas realizadas em cada setor. Por isso são importantes planejamento antecipado e a participação de todos os colaboradores. Então é muito importante essa participação dos colaboradores. A pessoa que vai fazer também esse relatório, ele precisa conhecer, precisa buscar conhecer, né, o máximo possível desse setor para ele poder desenvolver esse relatório. Então existem itens obrigatórios no APR, como nome da empresa, responsável técnico, data, tarefa, etapas da tarefa, riscos, medidas preventivas, EPIs, revisão. Então, eu posso dizer que duas das mais importantes, né, aqui desses itens são os riscos e os EPIs, porque são eles, né, que vai conscientizar a pessoa de que ela precisa utilizar esses IPIs, né, para poder ela prevenir a sua saúde. Agora, tem a questão da conscientização. O trabalhador precisa ser conscientizado. Então, quando a gente faz esse relatório ele é passado para uma equipe e essa equipe vai, quando for fazer a integração ou reintegração com seus colaboradores, eles vão estar passando isso aqui, né, para os colaboradores, vão estar passando todas essas etapas, os riscos de cada setor, como devemos proceder para melhorar, para evitar acidentes. Após seguir todas as etapas, a análise está pronta para ser colocada em prática. Lembrando que a melhor maneira de realizar uma tarefa bem feita é planejando tudo, observando todos os riscos possíveis. Então, quando a gente fala de planejamento dentro de uma empresa, ele é essencial, né? Não só na empresa, mas eu posso dizer que ele é essencial para a nossa vida. Quando a gente fala de planejar a vida, planejar os negócios, planejar uma viagem, planejar um filho, né? Planejar um segundo filho, planejar um casamento. Então tudo tem que ser muito bem organizado para que no final dê certo. Se a gente não fizer um bom planejamento, a empresa vai quebrar, o casamento não vai acontecer, os filhos vão sofrer porque a gente não planejou eles antes. Consequentemente, nós sofreremos junto com eles porque vai faltar, às vezes vai faltar a fralda, vai faltar o leite. Então tudo deve ser muito bem planejado. No caso aqui dos acidentes de trabalho, das prevenções, né, de acidentes de trabalho, também precisa ser muito bem planejado, porque possivelmente, se não for, vai ter muitos acidentes de trabalho. Então a gente precisa planejar, precisa orientar os colaboradores, precisa instruir, passar essas informações para que não venha nem acontecer nenhum acidente. Aqui nós temos um plano de resposta às emergências. O plano de ação emergencial, que é conhecido pela sigla PAE. Esse plano de ação emergencial, ele orienta sobre como se deve agir em determinadas situações de emergência. O objetivo é proporcionar respostas rápidas aos casos ocorridos ou que podem acontecer. Vamos lá, um exemplo aqui, né, de algo que pode acontecer. A pessoa está ali trabalhando com uma faca, cortando aves, só um exemplo. E de repente essa faca, por um movimento ali que não deveria fazer, corta o pulso dessa pessoa. E aí, o que devemos fazer para ajudar essa pessoa ali
de forma imediata para que essa pessoa não venha morrer esgotada. Porque se cortou ali o pulso dessa pessoa, o sangue vai sair com uma força muito grande e assim, muito pouco tempo essa pessoa vem a óbito. Então o que a gente pode fazer para poder ajudar essa pessoa? Qual que é o plano de resposta, né, emergencial que eu tenho para ajudar essa pessoa? E aí, o que vocês acham que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa quando ela corta o pulso, para que ela não venha morrer esgotada? Pessoal, cadê vocês? Vocês já ouviram falar de torniquete? Não, professor. Acho Então, que é tipo uma ferramenta. não. Por exemplo, a pessoa cortou o pulso. O que você vai fazer para ajudar essa pessoa? Geralmente a gente fala de torniquete. Você vai arrumar uma goma ou uma corda e vai amarrar o braço dessa pessoa com uma certa força para que venha conter o sangue, para que ele não venha continuar saindo, né, de forma muito rápida. Aí você vai amarrar o braço dela, o que vai acontecer? Vai prender o sangue para o sangue não continuar saindo. Esse torniquete precisa ser liberado em alguns momentos. Você não pode deixar ele ali preso o tempo todo, porque a pessoa vai precisar também, né, de que o sangue circule naquela parte ali do corpo, no caso da mão. Então você libera um pouquinho, prende. Deixa preso mais um pouco, aí libera mais um pouquinho e prende. Isso você vai conseguir ganhar tempo, né, para que essa pessoa consiga chegar até o médico para poder eliminar, né, aquele sangramento. Então, se a pessoa cortou lá uma perna e de repente pegou uma veia artéria da perna dele, o que a gente pode fazer? O torniquete também, né? O torniquete vai ajudar, porque é como se você pegasse uma mangueira de água e aí está saindo água. Para essa mangueira parar de sair água, o que você faz? Você quebra a mangueira. Já ouviu falar esse ditado? Quebra a mangueira que para de sair água? Quem já ouviu? Sim, professor. Aquela mangueira de jardim, você tá lá, né, com a mangueira de jardim, aí de repente a mangueira quebra, ela dá tipo um nó, aí ela para de sair água. Para ela voltar a sair água, você tem que ir lá e voltar a tirar, quebrar, tirar aquele nó, né? Tirar, voltar aquela mangueira ali, tirar aquele local que está quebrado para ela poder jorrar água novamente. Então é semelhante àquilo ali, só que ao invés de quebrar, a gente amarra, né? Como se a mangueira fosse flexível e pudesse ser amarrada. Então eu vou amarrar a mangueira, vai parar de sair água. Eu vou liberar o nó, né, que eu estou amarrando, a mangueira volta a sair água novamente. Então, os nossos vasos sanguíneos, se você amarrar o seu braço, por exemplo, para a corrente sanguínea do seu braço, da sua mão aqui vai praticamente parar. Então, só que aí o que acontece? Como eu estou dizendo a vocês, o torniquete precisa ser liberado, né, ali de vez em quando, porque também a sua mão vai precisar de circulação de sangue, senão corre o risco de você perder a mão. Então é uma resposta rápida, né, àquela emergência. Por exemplo, uma pessoa engasgou, o que você pode fazer para ajudar essa pessoa engasgada? O que as mães faziam com os filhos aí no passado? Nossa, nem me pergunta, tá? Porque você falou e eu lembrei na hora. Esses tempos agora, se não fosse meu marido, minha menorzinha tinha morrido, porque eu fiquei sem reação. Ela engasgou, ela pegou uma moeda. Eu não sei onde ela achou essa moeda, de 10 centavos, e pôs na boca e foi pular. E ela Meu começou a Deus. engasgar. E eu batendo, eu comecei a ficar sem força. Eu fiquei desesperada e batendo nas costas dela e nada. Meu esposo deitou ela de cabeça assim, me inclinou ela com a cabeça para baixo, começou a bater mais forte nas costinhas dela. No segunda vez que ele bateu nas costinhas dela, ela jogou a moeda. Foi, se tivesse só eu aqui, minha filha tinha morrido. Que nós que é mãe desespera. É, muita calma, né? Primeiro passo para um plano de resposta é calma. Calma, respira. O que fazer no caso de um engasgamento? Seu marido fez a coisa certa, né? Deita a pessoa aqui sobre a mão e bate ali nas costas de forma que é como se você espremesse uma garrafa.
Você pega uma garrafa, enche ela com água, mas não tampa. Aí você pega essa garrafa e espreme ela. O que que faz? A água vai jorrar lá em cima, né? Dá uma certa pressão. Quando você espreme ela ali, ela dá uma pressão e a água sobe, né? É a mesma coisa é uma pessoa engasgada. Ela está com alguma coisa parada ali na garganta. Então, o que que você tem que fazer? Tentar apertar ela como se fosse uma garrafa. No caso das crianças, o mais certo ali a fazer é colocar ela com a boca, né, para baixo, no caso a cabeça para baixo, a mão sobre o peito e dar umas palmadinhas nas costas, tipo fazendo uma pressão ali. Então, dá aquela pressão, a criança vai vomitar. No caso de uma pessoa adulta, é mais difícil para você colocar ela sobre a mão, né, para bater nas costas. Então, geralmente a gente pega ela e coloca a mão no peito dela, você pega ela por trás, coloca a mão no peito dela e aperta, fazendo, né, com que ali o ar saia. E aí vai automaticamente vai expulsar aquele objeto, né, que está parado ali na garganta. Então, é um plano de resposta rápida, né? Vocês podem ver alguns vídeos, temos muitos vídeos lá no YouTube, como proceder, né, no caso de um engasgamento, no caso aí de um rompimento sanguíneo, de um vaso sanguíneo, no caso do braço ou perna, né, a questão do torniquete. Então, tem muitas formas, né, de trazer aqui um plano de resposta rápida para ajudar a pessoa, para salvar uma vida. E quando uma cobra morde a pessoa, pode fazer o torniquete? O que vocês acham? Ah, a cobra mordeu na perna da pessoa. Vamos fazer um torniquete para que o veneno não venha subir, né? E contaminar o restante do corpo da pessoa. E aí, o que vocês acham? Pode fazer ou não? Eu já ouvi falar nesse. Já vi uma vez uma mulher que chegou numa casa onde nós estava e ela tinha falado que tinha sido picada por uma cobra. A primeira coisa que fizeram foi pegar um cinto e colocaram bem apertado na perna dela até levar ela para o hospital. Só que assim que eles já colocaram, já levaram ela direto para o hospital. E lá eles já deram os primeiros socorros, né? Ajudaram ela já, porque não tinha como chamar, né? Esperar o bombeiro, porque ninguém sabia se era uma cobra venenosa ou não. Aí pegaram, colocaram, amarraram o cinto na perna dela e levaram ela para o hospital. Então, pessoal, no caso de picada de cobra, não pode fazer torniquete, tá? Eu perguntei isso aqui porque às vezes as pessoas pensam que pode, mas não pode. No caso de picada de cobra, a única coisa que você deve fazer é tentar pegar essa cobra, mata ela se possível, e vai para um hospital o mais rápido possível, certo? Porque se você faz, por exemplo, tem um jararaca, uma cobra chamada jararaca, ela pica a pessoa. Aonde o veneno dela espalha é terrível, né? E geralmente esse veneno ele não espalha de forma muito rápida, ele é meio lento. Agora, se você faz um torniquete ali, é 100% que a pessoa vai perder a perna, porque aquele veneno vai espalhar em toda a perna da pessoa ali em muito pouco tempo, porque ele vai estar, o sangue vai bombear, igual eu tô falando para vocês, o torniquete geralmente a gente aperta, depois de um tempo a gente solta, e isso vai fazer com que o veneno espalhe muito, de uma forma muito mais rápida, e a pessoa vai perder a perna dele. Então não é correto fazer torniquete no caso de mordida de cobra. O correto é você pegar essa cobra e correr para o hospital o mais rápido possível. Mas e se caso, assim, a pessoa foi picada em algum lugar e ela chegar na gente e essa cobra não estiver no local, aí como faz? Então, essa pessoa vai ser encaminhada para um hospital, ela vai tomar um soro, só que assim, ainda corre o risco porque ela vai ter que passar por algum exame para descobrir qual é a cobra que picou ela. Então, ela ainda vai correr alguns riscos, né? Se ela não souber qual foi a cobra que picou. Então, o interessante, se a pessoa conhece, foi um cascavel. O cascavel é uma das cobras mais conhecidas, né? Por conta do chocalho que ela tem, que é aquela escama no rabo. Então, ela vai, ela balança o rabo e faz tipo um barulhinho. Então, o cascavel é uma cobra conhecida, mas existem outras cobras que não são tão conhecidas. Então, o certo é a pessoa
se ela conseguir levar essa cobra, o tratamento é mais rápido, é mais eficiente. É como se, por exemplo, você sabe qual é o seu tipo sanguíneo. Você chega no hospital e precisa de sangue, ali se ali tiver aquele sangue que você está precisando, né, a resposta de sangue vai ser rápida, não vai? Mas imagina se você não sabe o seu tipo sanguíneo, né, se ninguém sabe, se não tem esse tipo sanguíneo registrado em lugar algum, você chega no hospital precisando de sangue. A resposta não vai ser tão rápida, eles vão ter que fazer um exame para saber qual tipo de sangue você precisa para eles poderem conseguir esse sangue. Então a resposta vai ser um pouco mais vagarosa. Então a questão da cobra é do mesmo jeito. Se você tiver condição de levar a cobra, a resposta vai ser rápida. Chega lá, ele já olha, foi uma jararaca. Pega o soro anti-ofídico, já coloca na pessoa, a resposta é rápida. Se caso não tem, Esse, esse processo é do mesmo jeito com uma picada de um escorpião, né? exatamente. Só que o escorpião, eles falam que ele não tem um veneno suficiente para poder matar uma pessoa. Bom, já vi muitos falarem isso, né? Às vezes tem pessoas que às vezes morrem por algum tipo de... Às vezes uma pessoa muito alérgica, né? Às vezes a pessoa é alérgica àquele tipo de veneno e se o escorpião pegar ela, ela vai morrer não por conta do animal, mas por conta da alergia que ela tem. Agora, a É cobra já é mais peçonhenta, mais perigosa, né? porque aqui no bairro onde eu moro aqui, quem é de Santa Helena conhece aqui o bairro Campo Alegre, nem perto da Uhum, ponte. E teve uma época que os povos, até o ano passado, se eu não estou enganado, os povos falavam muito de escorpião aqui nesse lugar. Aí falaram de um homem, né, que ele foi picado, ele deitou na cama, ele não abanou a cama dele, aqui perto de casa. E ele foi uhum, picado na perna dele. Pô, parece que quando ele foi descer, tinha outro no chinelo dele. Um trem, assim, eu sei que foi 2 vezes. Ele levou os dois, né? Ele foi de boa, levou os dois pro hospital. Só que assim, demorou para ser atendido, ele nem não teve nenhuma reação ruim. Ficou lá de boa, esperando. Eu peguei e falei assim, mas escorpião não é venenoso? Eu fiquei com esse pensamento, sabe? uhum, Mas ele tinha levado para poder já eles examinar tudo certinho. uhum. Geralmente, a ferroada do escorpião ela é mais perigosa para crianças pequenas, recém-nascidas, e para pessoas de idade, pessoas aí acima dos 70 anos, é mais perigoso. Mas, na regra geral, é igual eu falei para vocês, a ferroada do escorpião ela só é mortal para pessoas que têm alergia. É igual a abelha. A abelha também, pessoas que são alérgicas, né, é muito perigoso. Mas se a pessoa não tiver alergia, vai doer ali um pouco, mas vai passar. Agora a cobra não, a cobra já tem, tem que tomar o soro mesmo. Infelizmente, se não tomar o soro, vai ter consequências ali terríveis. Bom, vamos dar continuação então ao plano de respostas às emergências. Dentro desse plano, né, esse plano rápido emergencial, vocês conhecem alguém que recebeu um tratamento rápido e por conta de receber esse tratamento ali, essa resposta rápida, ele conseguiu sobreviver? Vocês conhecem alguém da família de vocês, seus vizinhos? Pode falar, pessoal, se vocês conhecem alguém. Ah, a pessoa sofreu um acidente lá, mas né, teve o socorro rápido, Só, conseguiu. professor, meu celular ficou mudo por alguns minutos. Eu não entendi o que você falou por último aí. Se vocês têm, né, conhece alguém que por uma resposta rápida, tipo assim, a pessoa sofreu um acidente, mas teve uma resposta rápida e por conta de ter essa resposta rápida, né, essa ação emergencial ali rápida, essa pessoa conseguiu sobreviver a esse acidente.
Então vamos dar continuidade. Vocês estão me ouvindo bem? Tá cortando pra mim. Toda hora cai. Tá caindo? Pode ser que seja a conexão aqui da internet, então. Melhorou, pessoal, ou não? Melhorou. Ok. Se caso começar a cair, vocês me avisem, tá bom? Para a elaboração do plano de resposta, deverão acontecer treinamentos na instituição para todos os colaboradores. Ele age integrando ações preventivas e de correção de respostas às emergências e nas diferentes áreas da empresa. Algumas vezes até interagindo com outras instituições do entorno. Dependendo do grau de complexidade do acidente, outras instituições serão acionadas para ajudar no controle, para evitar o máximo de danos causados à população ou ao meio ambiente. Então, essas respostas rápidas, né, nós temos vários colaboradores dentro da empresa e vários colaboradores recebem um treinamento para dar essa resposta, para trazer, né, ali uma resposta rápida àquela pessoa que sofreu aquele acidente. Então, os colaboradores, nós temos várias pessoas especializadas dentro da empresa que recebem treinamentos, né, mensalmente para poder atender essas demandas dentro da empresa. Não só dentro da empresa, mas também se precisar, né, ali nas empresas ao redor. Né? Pode ser que aconteça a questão de um incêndio, um vazamento de amônia, e ali a empresa às vezes precisa de um suporte, né, de outras pessoas ali ao redor, de outras empresas, para poder ajudar ali recuperar, ou pelo menos trazer, né, essa primeira ação de prevenção para que esse colaborador possa, no caso, ter uma recuperação. A gente vê assim que existe uma união muito grande, né, quando há essas questões de acidentes. Outro dia aconteceu um acidente envolvendo um ônibus com algum de alunos no ônibus escolar, tinha várias crianças no ônibus. Lamentavelmente, muitas crianças perderam a vida naquele acidente. Mas naquele acidente ali, muitas cidades que tinha ali ao redor, todas uniram ali para poder resgatar aquelas crianças que estavam ali feridas e levar até um hospital. Então uniu Rio Verde, Santa Helena, Montevidéu, Paraúna. Então veio ambulância de todos os lados ali, fizeram ali um grande trabalho de resgate, né, e conseguiram salvar ali a vida ainda de muitas crianças. O PAE deve ser revisado a cada 3 anos, mas se precisar de alguma modificação antes disso, pode ser alterado. Isso quase sempre é necessário após algum sinistro ou após algum acidente, né? Pode ser que aconteça um acidente em um local imprevisível. Por que um local imprevisível? Nós não tínhamos um planejamento para poder evitar acidente nesse local. Então, este local não era um local de risco até o presente momento. Agora, como aconteceu um acidente, nós precisamos avaliar esse local com mais cuidado, né, e fazer um treinamento ou passar, né, uma reintegração para os nossos colaboradores, informando que esse local, a partir de hoje, é um local de risco, em que tenha havido falha na realização do socorro ou das emergências, ou até mesmo nos simulados realizados pela empresa. Então, tem que ser passado, né, para os colaboradores, né, para que não haja esse tipo de ocorrência, e que, se houver esse tipo de ocorrência, nós já temos ali as pessoas já cientes do que pode acontecer naquele lugar, e os primeiros socorros que podem ser dados a essas pessoas. Para elaborar um PAE, alguns passos devem ser seguidos, como definir objetivos, como, por exemplo, estabelecer procedimentos e medidas de prevenção iniciado,
indicando meios de evitar impactos que devem ser simples e práticos, caracterizar todas as áreas que compõem o PAE, justificar a necessidade de realizar o PAE, indicar as áreas de abrangência do plano, descrever as áreas onde pode ocorrer acidentes e as possíveis chances de acontecerem, descrever as atividades que devem ser realizadas na prevenção ou na correção dos acidentes, exemplificar os possíveis acidentes esperados e indicar o impacto deles para a comunidade do entorno e para o meio ambiente, realizar o organograma com estrutura do APE com a equipe e suas funções frente aos sinistros, elaborar um fluxograma de acionamento dos órgãos responsáveis para ajudar no sinistro. Bom, nós temos aqui um exemplo de fluxograma. Para que serve, né, o fluxograma? Vamos lá. O início dele, eu vou apresentar o fluxograma para vocês entenderem melhor. Então, nós temos o início, a identificação da normalidade, a emergência. Então, chegou aqui, emergência. De um lado, acionamento via rádio, telefone, alarme de emergência. Do outro lado, adotar ações de reparo. Então, observem que há, né, uma necessidade de acionar, né, no caso SAMU, né, para poder dar ali um socorro. Esse acionamento vai acontecer como? Então, nós temos que ter mais de uma opção. No caso de uma empresa grande, ela precisa ter o rádio, ela precisa ter o telefone, né, porque se de uma forma não funcionar, ela precisa acionar de outra forma. Aí, depois nós temos o próximo passo, acionar o PAE, desencadear ações de combate. Aí, do outro lado aqui, nós temos mobilizar novos recursos, grupos de combate. Pegou um fogo aqui na empresa, então vamos acionar todas as pessoas que fazem parte, né, desse grupo para poder apagar esse incêndio, para poder trabalhar no controle desse incêndio. Então, de que forma isso será feito? Né? Essas pessoas estão preparadas para isso. Temos aí os EPIs necessários. Vamos chamar o corpo de bombeiro. Situação controlada. Após o momento, nós temos a situação controlada. Coordenador geral. Do outro lado, nós temos mobilizar novos recursos e rescaldo, relatórios, reposição de recursos e fim. Então, esse é um fluxograma de acionamento. Então, nós vamos acionar no caso de um sinistro. Isso vai acontecer no caso de um acidente, seja ele de grande proporção ou de pequena proporção. Aí, agora, a partir de alguns procedimentos aqui, devem ser adotados para que se tenha sucesso na realização do PAE. Apresentar ações de combate a incêndio, isolar a área para realizar as atividades, simular evasão de área, prestar primeiros socorros, controlar vazamentos, providenciar reparos emergenciais e resgate, entre outros. Então, o sucesso desse relatório, todo o sucesso desse trabalho, né, que a gente falou aqui desde o início, para que ele tenha sucesso, esse plano de respostas aqui às emergências, para que esse plano tenha sucesso, ele precisa atender, né, essas características, que no caso aqui, isolar a área, paralisar as atividades, simular evasão da área, prestar primeiros socorros, controlar vazamentos, providenciar reparos emergenciais e resgate. Se ele atende todas essas expectativas, ele vai ter sucesso.
Se ele não atende essas expectativas, significa que não teremos sucesso no final de todo esse trabalho. Os treinamentos são de extrema importância para que não tome proporções maiores, e as pessoas envolvidas devem estar cientes do que estão realizando na hora de um evento não esperado. As capacitações e os simulados são, portanto, fundamentais. Quando eu trabalhei na Perdigão, a gente fazia esses simulados, né? No caso de um incêndio, no caso de um vazamento de amônia, o que os colaboradores deveriam fazer. Então, lá na empresa tinha várias portas de segurança, portas de saída, né? Portas de segurança para que as pessoas pudessem sair com segurança de dentro da empresa. Então, hora ou outra, vinha o comunicado de que a gente ia fazer um treinamento. E de repente, né, o alarme da empresa ali disparava e todo mundo tinha que sair de dentro da empresa. Então a gente estava fazendo o que? Um simulado, né? No caso de um incêndio, de um vazamento de amônia, e que tivesse ali que fazia a retirada dos colaboradores ali de forma rápida, como que iria acontecer isso? Então a gente saía, todos os colaboradores saíam de dentro da empresa, a gente fazia a evacuação do local, aí, no momento que estava seguro, né, o local, por exemplo, se fosse um vazamento de amônia, eles deveriam conter esse vazamento, fazer tirar, né, retirada daquele local toda aquela amônia para depois os colaboradores retornarem àquele local. Então existiam simulados para que se no momento, né, no momento ali se acontecesse realmente, né, as pessoas estavam prontas, preparadas para poder sair, né, de forma organizada da empresa, para não sair atropelando uns aos outros. Então a gente sempre fazia esse simulado lá e as empresas grandes sempre fazem esse trabalho. Aí nós temos um dos treinamentos básicos a serem realizados, primeiros socorros. A pessoa que estiver mais próximo poderá salvar vidas no momento de uma urgência ou emergência. Então, quando a gente tem esses treinamentos dentro das empresas, pessoas capacitadas para isso, ele pode salvar vidas, não só dentro da empresa, mas fora da empresa também. Nós temos aí vários vídeos, né, mostrando policiais salvando vida de criança que estava ali engasgada e muitos outros acidentes que podem acontecer. Antes de aprender qualquer coisa sobre primeiros socorros, algumas coisas devem estar em mente. Procurar manter a calma, observe se há algum tipo de risco no local do acidente antes de entrar em contato com a vítima. Por exemplo, a pessoa, por um motivo ou outro, ele pegou num fio de energia descascado e digamos que ele está lá levando choque. E aí você vê essa pessoa levando choque, o que que você vai fazer? Observar o local primeiro, né? Observe. Se essa pessoa está tomando choque porque ela está segurando em um fio de energia, você não pode de forma alguma tocar nessa pessoa, senão você também será energizado. Você também vai receber a descarga de choque. Então você não pode encostar nessa pessoa. Ah, mas eu não posso encostar, como que eu vou fazer para ajudar? Desligar a energia. Arrumar um jeito, organizar um jeito de desligar essa energia. Porque quando você desligar, acabou o problema. Mas se você encostar nessa pessoa, você também vai ser energizado. Corre o risco de vocês dois, né, morrer energizado. Então não pode. Então a gente precisa... Eu estou citando o exemplo aqui de energia, mas pode ser muitos outros, né? Ah, a pessoa acidentou lá e o carro dele capotou e ele está lá preso nas ferragens e aí eu vou, né, chegar já correndo e tentando... Não, peraí, observa primeiro o local, observa se não tem vazamento de combustível, observa se não tem fogo. Ah, professor, mas eu vou observar aí se a pessoa está lá morrendo. Tá, ele está lá preso nas ferragens, não há muito o que você fazer. Se você não observa o local e esse carro explode, morre ele e morre você. Então você precisa observar esse local primeiro, se não tem nenhum tipo de vazamento de petróleo, se não tem
alguma faísca de fogo, para depois você dar socorro para essa pessoa, você tentar ajudar essa pessoa, né? Se é que há ali a possibilidade de você fazer algo por ela. Se você vê que não há, chame ali o SAMU, o Corpo de Bombeiro, o mais rápido possível. Na empresa não é diferente. Tenha espírito de liderança para coordenar outras pessoas que queiram ajudar. Distribua tarefas, peça auxílio aos órgãos competentes, como bombeiros, SAMU, polícia, órgãos ambientais, entre outros. Depois de seguir esses procedimentos básicos, mais importantes é que depois de seguir esses procedimentos básicos, mais importante é que se pode passar a dar atenção à vítima ou ao local do acidente, caso este tenha tomado proporções ambientais. Então, acidentes podem acontecer em qualquer lugar. Por exemplo, a pessoa passou lá na rodovia e lançou um cigarro e começa a pegar fogo, né, nas pastagens. Ali tem um rebanho, né, tem vaca, tem boi, tem animais naquele local. O que a gente pode fazer para ajudar? Tem que tentar liberar esses animais, né, mas com segurança. Não adianta eu querer ajudar sem segurança. Podemos apagar esse fogo? Podemos, mas também temos que tentar apagar esse fogo com segurança. Porque senão pode ser que a gente venha, né, ali tentar apagar o fogo e pode sofrer um acidente ali grave junto, né, com aqueles animais, ou a gente pode sofrer um acidente grave, pode até morrer. Quem é que lembra do exemplo lá da Boate Kisses, ali no estado de Minas Gerais, que pegou fogo e lamentavelmente morreram tantas pessoas naquele local? Vocês lembram daquele episódio? Eu lembro quando aconteceu. Muito triste, né? É o que teve gente que entrou para dentro do banheiro, né, tentando se esconder do fogo, outros que conseguiram ainda chegar até a porta, né? Então, ali é algo terrível, terrível, porque era uma fumaça química, não era tanto o fogo, mas a fumaça química que mais prejudicou as pessoas, porque no momento que a pessoa respira aquela fumaça química, ele fica tonto, então ele já não consegue ter muita mais direção, senso de direção. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair no local onde ele está mesmo. Então, muitas pessoas fugiram para o banheiro, que é uma coisa totalmente errada. Se você vê um incêndio, se você vê fogo, tenta sair para fora do local, né? Tenta abaixar o máximo que você puder, né? Pode acontecer, quanto mais alto você está, mais risco de contaminação. Se você abaixa, né, fica o mais baixo possível e tenta sair do local, né, o mais rápido possível que você conseguir. Agora, ali a gente vê o que? Muitas pessoas, né, saíram e retornaram para dentro na esperança de salvar outras pessoas e morreram. Morreram na esperança de salvar outras pessoas. Não adianta eu querer salvar uma pessoa e eu morrer junto com ela. Não vai resolver nada. Por isso que quando a gente fala da questão do acidente de trabalho, o local do acidente, você quer ajudar? Observe o local antes de você tomar qualquer ação. Porque pode ser que, além da pessoa que ser envolvida no acidente pode vir perder a sua vida, você também tentando ajudar vai perder a sua também. Você já conheceu casos de pessoas que foram salvar outras pessoas e acabaram morrendo também? Já eu vi de um caso de uma mãe e uma filha aqui na cidade. Na época foi muito triste, assim, porque a menina, né, afogou e a mãe foi tentar ajudar e a mãe não dava conta de nadar. E foi tentar ajudar e afogou junto. Pessoal, é muito triste. Essa é outra questão que a gente tem que ter muito cuidado.
afogamento, que é de gente que morre afogado por não saber nadar, é muita gente. E aí vai um, ou vai dois, vai três e morre todo mundo. Porque não sabe nadar. Como que uma pessoa que não sabe nadar vai ajudar outra pessoa que não sabe nadar a sair da água? Não vai. Vai morrer. Já vi casos de morrer mãe, duas, três filhas dentro do rio porque não sabia nadar e foi tentar acudir e acabou morrendo todo mundo. Então, se você não sabe nadar e você vai para a beira de um rio com o seu filho, não largue a mão dele para nada. Não largue. Se for preciso, leva uma corda e amarra ele na sua cintura. Porque a criança, ela não tem noção do perigo. Você tem, mas a criança não tem. E pode acontecer que um pai, uma mãe, ele vai morrer por conta de um filho. Então, o que você tem que fazer? Trabalhar uma forma de o seu filho não correr risco, porque senão ele morre e você morre também. Entenderam? Então, há riscos espalhados por toda parte. Por toda parte tem riscos, né? A gente vive rodeado de risco. Então, a gente precisa eliminar esses riscos para a gente poder sobreviver melhor nessa terra. Para a gente poder ter saúde, né? Para a gente poder trabalhar, para a gente poder manter nossa família, para a gente poder ter uma vida saudável. Então a gente precisa prevenir. Não adianta eu trabalhar muito hoje e amanhã eu não conseguir trabalhar. Não adianta eu fazer tudo hoje e amanhã eu não conseguir fazer nada. Então eu tenho que trabalhar com segurança para eu ter saúde para trabalhar a vida toda. Bom, pessoal, nossa aula de hoje é isso. Alguma dúvida, algum comentário? Que eu queria falar a respeito de quando vai com criança, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ensinar, né, para ele, porque igual você falou, eles não têm consciência. E a gente que é grande, igual quando nós vai no Rio entre família, assim, do meu esposo, que é a família dele, tem uma ilha, né, uma ilhinha. Então é rodeado de água. Aí quando eu mais o meu esposo não vai, elas ficam doidas para ir com o meu sogro, mas eu não permito, eu não deixo, nem eu e nem meu esposo. Por quê? Porque por mais que tá ali o tempo todo junto, tá olhando, mas não é igual a mãe e o pai que vai estar de olho sempre, né? Uma hora ou outra eles podem esquecer. E quando nós vai com as minhas meninas, eu ensino para elas. O limite é só até aqui. E aí é onde eu e o pai delas fica com elas. Por mais que ele quer tomar banho para outro lugar, ir para um lugar mais fundo, nós fica junto com elas. Aí se elas dormir e nós colocar elas para dormir, aí ele vai para um lugar mais fundo assim, mas mesmo assim eu ainda fico com medo, né? Mas aí ele vai, mas perto delas a gente não deixa. Por quê? Porque elas pensam, ah, se meu pai e minha mãe podem ir até ali, eu também posso. Então aí a gente tem que nem ensinar e mostrar. Porque não adianta só a mãe falar, ah, não pode ir para ali, mas a mãe e o pai pegar e ir lá e ir. A criança vai falar, se meu pai, mas minha mãe pode, eu também posso. A gente precisa cuidar mesmo. Não adianta. Nós somos os exemplos, né? Papai e mamãe é um grande exemplo para a vida dos filhos. Então, tudo que a gente faz, eles querem fazer. Nós somos o exemplo. Se a gente faz uma coisa perigosa, automaticamente eles vão querer fazer também. Aí a gente fala assim, não, meu filho, não faz. Mas por que você faz e eu não posso fazer? Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente ensina falando, corrigindo e fazendo. Então, nós somos o exemplo. Nós somos o espelho. Então, dentro da empresa não é diferente. Para a gente evitar os acidentes, a gente precisa trabalhar com segurança e obedecer às regras, né, os limites estabelecidos dentro das empresas. Ok? Mais alguma pergunta? Bom, então nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Desejo a vocês aí que tenham uma excelente final de tarde. E nós nos encontramos aqui na quarta-feira novamente, né? Beleza? Quarta, igual eu falei, quarta eu não vou poder, porque eu tenho um compromisso, porque igual, eu não sei se eu já citei aqui, né? Porque no outro curso que eu tô falando eu já falei.
Eu sou evangélica, né? Uhum. E eu fui convidada para estar ministrando a palavra em uma igreja. Aí eu não vou poder estar participando. Mas como vai estar gravado, quando eu chegar eu assisto a aula. Combinado. Então é isso, pessoal. Boa tarde para vocês. Um forte abraço. Na Boa tarde. quarta-feira a gente se encontra novamente. Aí eu vou ver se eu trago um conteúdo novo. Vamos falar um pouco daquelas NRs. Aí a gente vai falar um pouco mais sobre essa segurança que nós precisamos ter para nós termos uma vida saudável. Isso. Boa tarde. Um abraço. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.